Oi, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre listas e vetores, né? Que é são estruturas de dados que permitem guardar a informação, do mesmo jeito que a gente já estudou variáveis que permitem guardar a informação, agora a gente vai sofisticar um pouquinho mais e vai criar estruturas de dados, né, um pouquinho mais elaboradas que permitem guardar a informação na memória do computador. Vou começar com motivação, né? Suponho que você pede para o usuário digitar uma sequência de números, e aí depois você quer mostrar essa sequência na ordem inversa. Se fossem 3, 4 números, você podia pensar em apresentar as variáveis, né, dar números para nomes numerados, né, para as variáveis e depois mostrá-las do fim para o começo. Mas, obviamente, vocês veem que isso é um trabalho que não faz muito sentido, né? E se o número de variáveis aumenta, né, não vai conseguir lidar com isso. Se tem uma sequência de 100 números, por exemplo, como é que você faria? Mostrar eles do fim para o início. Para isso, a gente precisa de uma estrutura um pouquinho mais sofisticada, né? E a ideia é a gente ter uma estrutura de dados homogênea que permita guardar os vários números, né? E que a gente possa varrer essa estrutura tanto do início para o fim, como do fim para o começo. Enfim, a gente varreria ela do início para o fim para o usuário entrar os dados e do fim para o começo para mostrar os dados. Como é que a gente faz isso, né? Bom, vou ilustrar primeiro, acho que mostrar com exemplo sempre é mais fácil do que mostrar as definições, né? Então, a gente já brincou com variáveis, né? E a gente diz, né, metaforicamente, que uma variável é uma caixinha que guarda valores, né? Então, a gente tinha a caixinha X, que guarda um valor, a caixinha Y, que guarda um valor, pode ser um número, pode ser um número real, um número inteiro, pode ser um texto, né, um string. Mas aqui a gente vai ter uma estrutura um pouco diferente, né? Olhem só a carinha dela, né? A gente tem aqui a estrutura que a gente chama de números, né? É uma variável, né? Que a gente chama de números. E ela consegue guardar 7 números inteiros. Então eu vou chamar de vetor porque parece com um vetor, no sentido de que um vetor que a gente aprendeu, né, em álgebra, né, em álgebra vetorial, em álgebra linear, caso vocês já tenham estudado, né, vocês vão ver que um vetor pode armazenar n elementos, né. Aqui a gente está pensando um vetor, então, de tamanho 7, e que tem vários números. Observem que a gente tem aqui à esquerda das caixinhas, a gente tem os índices. Esses índices são como se fossem representações da ordem das minhas caixinhas. Então, é como se a sua variável números, né, que é um vetor, ela, na verdade, é um conjunto de gavetas ordenada, né? No caso aqui, as gavetas estão ordenadas do 0 ao 6. Bom, todas essas posições, né, pertencem ao mesmo vetor, né? Então, números é um vetor com esses 7 elementos. E cada uma dessas posições pode armazenar um número. No caso aqui, eu estou pensando em números inteiros, então vamos fazer um vetor de inteiros. Poderia ser um vetor de números reais, poderia ser um vetor de caracteres, poderia ser um vetor de várias palavras, né? Enfim, um vetor de vários valores lógicos, mas o que importa aqui é um conjunto de variáveis simples que estão sendo colocadas sob o mesmo nome. Como se fosse um conjunto de gavetas, né, que estão ordenadas aí. Bom, para acessar cada uma dessas gavetas, a gente vai ter que dizer qual é o índice, né, da gaveta. Você quer acessar a gaveta números 0 ou você quer acessar a gaveta números 4? Se você quiser a última gaveta, você tem que acessar a gaveta número 6. Ali dentro vai estar o valor, né? Aqui, por enquanto, a gente não está nem olhando qual é o valor que está lá dentro, né? Estamos deixando isso de lado. Na linguagem Python, quando a gente usa índices, por obrigação, a gente tem que começar o primeiro índice, né? Na primeira gaveta tem que sempre começar de 0. E a última é sempre n-1, né? Se o nosso vetor possui n elementos. Aqui números tem 7, então ele vai do 0 até o 6, certo? Isso facilita a gente lidar com loops e fazer ranges, né? Como a gente faz com for. Mas uma coisa bem importante de falar nesse momento é que eu estou aqui denominando não apenas vetor, mas lista, né? Porque, de fato, na verdade, Python possui a estrutura de dados lista. E, na verdade, o vetor para a gente em Python é apenas uma
uma forma de enxergar uma lista. Mas o nome mesmo em Python é a lista, né? Depois eu falo da diferença delas. Vamos primeiro entender elas um pouquinho mais, como cria uma lista. A forma geral para criar uma lista é a seguinte. Parece com a de uma variável convencional, né? Mas a gente, né, tem que fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Na variável convencional, a gente coloca a nossa variável, o nome dela, coloca a atribuição, né, o sinal de igual, e coloca o valor. Aqui, no caso de uma lista, não, a gente tem que colocar um conjunto de valores. Como é que a gente representa um conjunto de valores em Python? Usando colchetes. Então, abre e fecha colchetes, vai representar esse conjunto de valores para uma lista. Você pode criar uma lista vazia ou uma lista já com elementos. Então, essa lista primeira, né, onde fiz nome variáveis igual a abre colchete, fecha colchetes, é uma lista vazia. Já esse segundo exemplo aí, nome variável, abre colchetes A1, 2, qualquer coisa que tenha aí dentro até o AN, é uma lista com N elementos aí, né? Essa lista com N elementos, os elementos são separados por vírgulas, né? Então, é uma lista pré-inicializada, né? Geralmente, de modo geral, a gente começa listas vazias e vai enchendo elas à medida que os usuários precisam, né, preencher esses dados. Mas nada impede da gente começar com a lista já cheia. Vejam aqui exemplos, né? A lista de dados ali, né? Ela está vazia. A lista de números começa com 6 números aqui, né? 4, 5, 7, 4, 9, 5. Vocês estão vendo que isso aqui não é exatamente um conjunto, né? Uma lista permite que os elementos sejam repetidos. Observem lá que o 4 aparece 2 vezes na posição 0 e na posição 3, e o 5 aparece na posição 1 e na posição 5. Lembra que vai de 0 a 5 aqui, né? Começa sempre de 0. Observem que a lista dias, ela possui quantos elementos? 7. São 7 dias da semana, né? A gente fez aqui uma lista de 7 dias. E é uma lista de textos, é uma lista de strings, né? Os elementos dessa lista são strings. Já essa última lista é uma lista heterogênea, que é um caso não permitido no caso de um vetor em C, ou um vetor em Java, ou um vetor em C++, C Sharp, mas numa linguagem como o Python, né, que é muito flexível, nossas listas permitem valores heterogêneos, valores de tipos diferentes, né? Vocês observaram que os anteriores são homogêneos, né? No caso da lista de números, apenas inteiros. No caso, na lista de dias, apenas textos. Agora, nessa lista que a gente chamou de lista, a última, ela tem 4 elementos, sendo que são 2 inteiros, um real, um float, né, e um texto. Nada impossível em Python, né? Bom, vamos então, para fechar esse primeiro vídeo, falar da pequena diferença de listas e vetores, né? Então, vocês viram, na verdade, por esse exemplo ali, que listas podem armazenar vários elementos, mas de tipos diferentes. No caso de vetores, quando a gente estiver falando de vetores, explicitamente está falando de elementos do mesmo tipo. Então, numa linguagem como C ou Java, a gente tem o vetor, que é uma estrutura especial de dados que a gente chama de array. Array, né, em português, é também traduzida para arranjo. O que é um arranjo? É uma listinha de vários elementos contíguos na memória. Você tem o primeiro, depois o segundo, e eles vêm no espaço seguinte de memória, um após o outro. Então, se a gente cria um array numa linguagem como Java ou C, com 10 elementos, a gente vai ocupar 10 espaços de memórias, um após o outro. Uma lista é muito mais sofisticada do que isso, né? Vocês vão ver mais à frente, quando vocês estudarem estrutura de dados, que as listas permitem uma sofisticação, né, de introduzir elementos no meio da lista, introduzir elementos no começo da lista, introduzir elementos no final da lista. Enquanto que os arranjos são estruturas que têm um número pré-definido de elementos, enquanto uma lista ela pode crescer, né, em quantidade de elementos. Então, se uma lista tem 3 elementos, eu posso fazer ela crescer, ela ter 10, depois eu faço ela reduzir, ela ter 1. Enfim, em caso de um array, né, de um arranjo, ela já começa com um número pré-definido de elementos. A gente pode até não usar todos os elementos, né, e aí se comportar de maneira similar a uma lista, mas de fato, um array, um arranjo, ela representa vários elementos. Então, vamos separar, então, conceitualmente a ideia de lista, que é essa coisa que permite acessar elementos de diferentes tipos, que podem ser variáveis, podem crescer em tamanho, reduzir, e enquanto que um vetor é um conjunto de elementos contíguos de memória que é de tamanho fixo. Bom,
Isso é uma coisa mais incomum com listas e com vetores. A gente pode ter vários valores em posições diferentes, e essa ordem sempre é respeitada, né? Um elemento seguinte vem sempre após o anterior. Óbvio, né? Mas nem sempre é assim. A gente vai ver outras estruturas que não tem necessariamente essa ordem. E é claro, né, tanto listas como vetores podem ter elementos repetidos ou não. Eu dei o exemplo anterior dessa lista números que tem dois elementos que se repetem, o 4 e o 5, enquanto a lista dias não tem nenhum elemento repetido. Enfim, era isso, né, para esse primeiro vídeo, apenas uma introdução rápida, né, para trazer a ideia de lista e de vetores e as similaridades e diferenças entre elas. Daqui a pouco a gente continua com mais ideias